Começamos então o programa falando do inverno e o nosso coração. Será que existem riscos? Os riscos aumentam quando as temperaturas estão mais baixas? É sobre isso que vamos conversar agora e recebo o diretor técnico do Instituto de Cardiologia, o doutor Luciano Ceolim Rosa. Doutor Luciano, que prazer recebê-lo aqui no Inspire-se. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter sido convidado. É sempre um prazer contribuir e poder esclarecer as informações para a população, para a audiência do teu programa. Muito importante, doutor. Quero começar pedindo desculpa pela minha voz ao senhor e quem nos assiste também. Realmente, essas mudanças de temperatura acabam ocasionando algumas mudanças no nosso organismo aí. Em relação ao coração, doutor, temos alterações? É um período que precisa ter mais cuidado em relação à nossa saúde cardíaca? Sim, é verdade, tá? Isso, tanto os dois extremos, tá? Quando faz muito calor, aumenta um pouco o risco cardiovascular e a gente tem uma temperatura dita de conforto entre 20 e 24 graus, tá? Quando eu fiz minha faculdade de medicina, um desenho que eu nunca esqueci, um desenho clássico de um ilustrador de medicina chamado Frank Netter, que desenha um senhor saindo de um restaurante numa noite fria, no inverno, no meio da neve, com a mão colocada sobre o peito, o cigarro caindo, né, mostrando o perfil, a imagem de um infarto agudo, né? E essa imagem fica muito marcada, né, do frio. E isso é uma coisa que eu fui atrás para ver o quanto que tem de fundamentação científica. A partir de 20 graus até 0 graus, a gente tem um aumento da taxa de infarto em torno de 1,5% para cada grau que diminui. Mas chegando em torno de 0 graus não há muita diferença. Esse estudo não é um estudo brasileiro. Esse estudo foi um estudo feito na Suécia. O porquê que depois de 0 graus para menos não diminui, talvez eu não consiga responder, né? Se realmente se estabiliza, se existe uma questão relacionada à climatização dos ambientes, mas é verdade, tá? Nós temos um aumento de qualquer tipo, são dois tipos principais de infarto, um aumento linear entre os 20 graus e os 0 graus. Esse aumento, a taxa maior, ocorre no segundo dia do início de uma onda de frio e tende a se estabilizar a partir do quinto dia. Aí, a partir do quinto dia, não faz tanta diferença. Mas, então, realmente, se a pessoa já é cardiopata, quando começa uma onda de frio, ela tem que ter atenção. A ideia de se agasalhar, de evitar uma exposição aguda a um frio extremo é verdade. De se manter aquecido, então, durante esse período. Existe um outro mito, né? Muita gente tem medo de ligar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado vai... Não, é melhor tu ter um ambiente confortável, se a pessoa dispõe de ar-condicionado, manter o ambiente aquecido do que a exposição ao frio. Doutor, e pacientes idosos, eles são mais predispostos também? Tem Sim, as pessoas idosas são mais predispostas, né? O que a gente tem que entender, o infarto ele é uma manifestação aguda, mas de uma doença crônica. A doença crônica pré-existente se chama aterosclerose, tá? Ateros quer dizer placa. E escleros, duro. Isso são dois radicais gregos, não é arteriosclerose, até existe essa outra denominação, mas nós estamos falando de aterosclerose. É uma doença onde começa a se formar placas dentro da circulação, né? E isso vai ficando mais comum com a idade. Alguns estudos que demonstram rastreamento de pessoas que não têm sintoma começam a mostrar que no sexo masculino, a partir dos 50 anos, é praticamente tão comum a gente encontrar aterosclerose sem nenhum sintoma do que não encontrar, e no sexo feminino aos 60. Então, assim, aos 70, aos 80 anos, praticamente todo mundo tem aterosclerose. Tá? Ou pelo menos uma maioria muito maior de 90%. Né? Só que todo mundo que tem vai ter doença? Não, mas a pessoa que tem uma predisposição maior. Tem então, que fazer um acompanhamento. Tem que fazer um acompanhamento e, de fato, isso a pessoa mais idosa ela é mais sujeita, né? Tanto aos extremos de calor, ter mais problemas de calor, quanto aos extremos de frio, precipitar uma doença aguda. Doutor, os principais sintomas do infarto, como que a gente pode observar isso? Procurar um socorro em que momento? Porque muitas vezes a gente até confunde com uma ansiedade, com uma crise de ansiedade. Espera que daqui a pouco passa. Né? Então, que momento a gente realmente tem que se atentar
para esses sintomas? Essa pergunta que tu está fazendo é ótima, e assim, é um privilégio poder falar sobre isso e esclarecer a população. O sintoma do infarto, ele é uma dor, tá? É uma dor. Às vezes existe até infarto sem dor, ou às vezes a dor não é muito intensa. Alguns pacientes que nós atendemos referiram uma dor muito intensa. E normalmente essa dor, a localização mais comum é atrás do osso, chamado externo. Então o termo técnico é retroesternal. Não tão comum ela ser à esquerda ou à direita, mas pode, às vezes essa dor pode se irradiar para o braço. Muitas pessoas fazem confusão, né? É muito comum a gente ter uma contratura muscular, comprimir um nervo que vai para o braço e dar um formigamento. Isso normalmente não é nada, mas uma dor no peito que vai para o braço esquerdo ou para o braço direito ou para ambos os braços, ela tem que ser buscado ajuda. Às vezes a dor pode ser no dorso, entre as escápulas. Aí a gente não faz ideia que possa ter um infarto. Pode ser dorsal. Teve uma personagem da televisão, acho que é a Fátima Jimenez, que já faleceu, ela teve um atendimento muito tardio de infarto, porque o primeiro atendimento foi tratado como um problema de coluna. Nossa. E era uma dor entre as escápulas, era um caso de infarto. Ficou muito famoso, foi muito divulgado na época. Às vezes a dor pode ser na boca do estômago, o termo médico é epigastro, mas às vezes a dor pode ser aqui. Doutora, é por isso que muitas pessoas até chegam a vomitar? Ou não tem não a ver necessariamente, tá? Mas não necessariamente. É que às vezes a dor é muito intensa. Esse estímulo muito intenso mexe com o nosso sistema nervoso que a gente não controla, chamado sistema nervoso autônomo, e isso pode provocar o reflexo de vômito, de náusea, pode provocar uma sudorese, né? O paciente sua muito. Outra coisa que chama atenção, né? Tu vais entrevistar um colega depois falando sobre a mandíbula, mas às vezes a dor é na mandíbula. Que coisa. Tá? Às vezes a dor se irradia para a mandíbula. O que não é, para não ficar todo mundo em pânico Exatamente, achar, o que não é o mais fácil de falar, quando a dor é num pontinho. Aí não é. Não é, tá? Quando o paciente chega em pânico e diz, olha, eu estou com uma dor bem aqui no coração. Não é. Essa não é. E pode ser qualquer outra coisa. É muscular mesmo? A maioria das vezes é muscular, mas é que se é do lado esquerdo, a gente pensa que é o coração. Ou uma dor que dói ou piora quando a gente mexe. É uma dor no músculo, que piora quando respira fundo. Essa não é. Essa não é infarto. Mas tu falaste assim, o que tem que chamar a atenção? Só que a gente observa que mais ou menos metade dos pacientes que têm um infarto tiveram algum sintoma antes, tiveram uma dor parecida antes, um infarto que não foi completo, mas alguns pacientes não têm aviso nenhum. E nesse momento, ver pressão, Isso, batimentos, isso faz diferença? Não. Foi fantástico isso aí que tu colocou. É absolutamente inútil. Nós vemos infartos com pressão baixa, nós vemos infarto com pressão normal e nós vemos infarto com a pressão alta no momento. Tá? As pessoas, e os meus pacientes, vou te dizer que mais de 90% dos pacientes, e infelizmente muitos colegas médicos, bons profissionais de outras áreas, acham que esse dado vai nos ajudar. Então, muita gente compra um aparelho de pressão para ter em casa, para medir a pressão quando está se sentindo mal. É para isso que ele não serve. Ele não serve para isso, ele serve para medir a minha pressão quando eu estiver me sentindo bem. Quando eu estou me sentindo mal, eu estou com uma dor retroesternal. Tá? Acordei no meio da noite com uma dor retroesternal. É frio, não estou afim de sair de casa. Eu vou lá, meço a minha pressão, 12/8, 11/7. Ah, não é nada, vou, durmo, morre. Tá? É um infarto. Tá? Isso não serve. O aparelho de pressão não ajuda para o leigo num momento agudo. Às vezes a pressão pode estar altíssima, mais de 200 ou mais de 20 na linguagem popular, e ser só ansiedade. Isso não é hipertensão. Não é indicativo. Não, isso não é hipertensão. A pressão subir muito num momento de estresse, num momento de ansiedade, não é hipertensão. É uma resposta fisiológica de qualquer ser vivo que tem um sistema cardiovascular. Qualquer pessoa, qualquer ser vivo, um próprio animal, se a gente medir a pressão submetida ao estresse, a pressão sobe muito. Isso não é hipertensão. A hipertensão é a pressão que é alta quando eu estou me sentindo bem. Então, se eu tenho um aparelho de pressão em casa, e outra coisa, de preferência não um aparelho de punho, que é muito comum comprar, porque ele é menorzinho, mais prático, né? Mais prático. E esse aparelho, ele até pode promover uma medida correta, mas para dar errado é muito fácil. Então, de preferência, comprar um aparelho eletrônico de braço, medir não do jeito que eu estou aqui, mas com os 2 calcanhares no chão,
não com as pernas cruzadas, não com as pernas dobradas de modo que contraia ou comprima as artérias, relaxado, com o braço apoiado numa mesa, mais ou menos dessa altura. Os aparelhos vêm com instruções e uma marcação de onde deve ser colocado a artéria, e aí eu devo medir a pressão sem estar conversando, sem ter feito exercício intenso nos últimos minutos, e meço a minha pressão. Né? Posso medir depois de 5 minutos, de novo. Se eu medir 2 seguidas, a segunda medida dá menor, né? A artéria se contrai. Posso medir. E se der um valor alto, eu devo sair correndo para a emergência? Não, eu anoto a pressão, marco uma consulta. A hipertensão é uma doença crônica, é uma doença muito importante, mas ela não é urgente. Um valor alto de pressão não significa que a pessoa vai morrer, que vai ter um AVC. Se subir a pressão provocasse um AVC, a gente deveria recomendar não fazer exercício físico. Durante o exercício físico, a pressão sobe bastante. Nós consideramos que uma pressão que vá a 180, 200 durante o exercício, quando a gente faz o teste de esteira, nós consideramos fisiológico, consideramos como algo normal. E a pessoa estaria 1 hora fazendo seu exercício com aquela pressão elevada. Interessante isso, doutor. Isso é importante mesmo de divulgar. Importantíssimo. Doutor, também outra questão, então, já que esses sinais, eles não são preventivos, a gente não tem como trabalhar com prevenção quando já aparecem sinais. A prevenção é realmente procurar um cardiologista, fazer seus exames de rotina. Isso, a hipertensão, tá? Nós temos uma estatística em torno de 30% a 40% da população brasileira tem hipertensão. Se nós formos ver as pessoas com 70 anos, chega a 70%. E tu só vai saber se tem hipertensão medindo a pressão. A gente acreditar que tem hipertensão porque, a minha tia, minha mãe dizia que dá dor na nuca. Não, não é verdade. A dor na nuca, a dor de cabeça, normalmente é um sintoma de estresse, de contratura muscular. E se a pressão está elevada nesse momento, ela não é a causa da dor. Ela é uma consequência daquele processo de estresse que está acontecendo. A hipertensão é aquela doença daquela pessoa que não sente nada, que tinha uma pressão normal uns anos atrás e vai fazer, por exemplo, o exame periódico do trabalho, chega lá, está 173 por 98 a pressão. Ele diz, mas eu não estou sentindo nada. E esse paciente é hipertenso. Esse ele realmente vai ter que se tratar. E jovens, a gente vê cada vez mais jovens também, porque é noticiado cada vez mais, né? É verdade. Jovens com... até morrendo em decorrência do coração, né? O que a gente pode falar, qual que é o alerta, o porquê desse surgimento cada vez mais? A gente parece, assim, na estatística, que houve uma prevalência maior de infarto em pessoas mais jovens nos últimos anos. Não é uma coisa brutal, mas houve um real aumento de infarto em pessoas mais jovens. E se tu me perguntar a resposta, eu não sei. Essa resposta vai vir daqui a alguns anos. Tá? Mas não é um aumento tão significativo e continua aquela regra. Quanto mais idoso, maior a chance de desenvolver aterosclerose, maior a chance de infarto. O primeiro ponto que tu falaste é o ponto principal. Houve um mundo, o que mais revolucionou, além da medicina, é o que tu está fazendo, é o teu trabalho, a divulgação, o conhecimento. Há 100 anos atrás, se uma pessoa na cidade vizinha ali de Morro Reuter tivesse um infarto jogando futebol, nós não iríamos ficar sabendo aqui em Porto Alegre. Se o jovem lá da cidadezinha foi jogar futebol e era um jovem querido da comunidade, amanhã está em todas as manchetes. O jovem de 18 anos teve morte súbita durante uma partida. Então, existe um viés de divulgação. Tá? E nem todo jovem que morre durante uma atividade física ou morre de morte cardíaca é infarto. Existem outras doenças. Talvez uma das doenças mais comuns de causar morte súbita durante o exercício é uma doença de natureza genética, que tem um nome longo, mas eu vou falar, é a cardiomiopatia hipertrófica, que ela pode ser obstrutiva ou não. Tá? Essa doença não é rara, ela não é comum, mas não chega a ser uma doença rara. Todo cardiologista que pratica cardiologia deve ter visto e deve ter algum paciente acompanhando. E essa é uma doença que tem que ser investigada. E sempre a gente vai saber dessas doenças através de um check-up, doutor? Isso, através de uma consulta. Olha, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as associações internacionais recomendam que as pessoas comecem a dosar o seu colesterol pelo menos a partir dos 20 anos. De um modo geral, existem exceções que nós vamos recomendar antes. Por quê? Porque o colesterol ele não dá sintoma, o colesterol não está relacionado com eu ser obeso ou não. Tem muita gente magra com colesterol alto. Tem muita gente com obesidade, com perfil de colesterol bom.
Colesterol tem sim um pouco a ver com o modo que eu me alimento e com a atividade, mas ele tem muito a ver com a genética. Se eu não dosar, eu não vou saber. Uma coisa, exame de sangue. tem que fazer exame, tá? A pessoa tem que consultar e tem que fazer exame. O exame não precisa ser 2, 3 vezes ao ano, como eu vejo às vezes fazer. Tá? Se a pessoa, por exemplo, aos 20 anos tem um perfil favorável, a recomendação de uma nova dosagem é só 5 anos após. Tá? Não tem que estar necessariamente fazendo todo ano, mas a gente tem que saber o seu colesterol. Uma coisa que antigamente eu via, felizmente não tenho visto mais, são alguns cartazes alertando para sintomas de diabetes. Isso é histórico da medicina. O diabetes antigo, quando ele avançava, a pessoa tinha sintomas de ter muita sede e urinar muito, que daí é a origem do nome da palavra diabetes. A palavra diabetes quer dizer passar através. Dia através e o betes, o carrear, né? Passar através, porque a pessoa tomava muito líquido e urinava muito. Nós não vamos ver isso hoje. Nós vamos ver isso naquele paciente que está com diabetes muito avançado, com uma glicemia de 400, 500. Aquelas pessoas que têm o diabetes numa fase inicial, elas não vão ter sintoma nenhum. Se elas não fizerem o seu exame de sangue, se não dosarem a sua glicemia, e principalmente o melhor do que a glicemia é a hemoglobina glicada, que é uma média de como andou a glicemia no último trimestre, nós não vamos saber. E a hemoglobina glicada, ela pode me ajudar a saber se eu vou desenvolver diabetes no futuro e me ajudar a tomar medidas preventivas, como fazer atividade física, me alimentar melhor, observar com maior cuidado o ganho de peso. Isso não dá sintoma. Então, hipertensão, diabetes, colesterol, não dá sintomas. Se a pessoa não consultar, e não precisa ser um cardiologista, pode ser com o seu médico de confiança, se ela não consultar, ela não vai saber. Doutor Luciano, muito obrigada pelos esclarecimentos, muitas coisas que eu tenho certeza que a nossa audiência aqui também não sabia, né? E quanto é importante esses alertas aí para a gente evitar futuros problemas que podem ser evitados através do acompanhamento médico e da conscientização, né? Ok, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer, sempre que eu puder ajudar a esclarecer, desfazer alguns mitos, algumas concepções equivocadas e ajudar a população a cuidar melhor do seu coração. Muito obrigada mesmo. Estamos aqui esperando também o Espírito sempre aberto para a gente poder ajudar quem nos acompanha aí através de muita informação. Obrigada, viu?